Olá, sou Ana Paula Alfredo, sou coach, consultora e hoje eu queria falar sobre feedback. Será que ele é seu amigo ou seu inimigo? Se a gente levar essa questão para dentro de uma organização e perguntar para a área de recursos humanos qual é a importância do feedback, provavelmente vão vir milhares de elogios. A crença por trás disso é de que, ao colocar a luz sobre um ponto fraco, sobre uma área de oportunidade para desenvolvimento, essa pessoa pode melhorar e ter a chance de progredir com a sua carreira. Mas existem muitas pesquisas hoje que revêem esse ponto de vista. Revêem o papel das avaliações de desempenho e revêem também a forma de fazer feedback. Existe um pesquisador em Harvard chamado Paul Green, ele é um candidato ao doutorado lá, e ele fez uma pesquisa focada nos instrumentos formais de avaliação, as chamadas avaliações 360. E ele fez isso com um foco muito específico num dos grupos, o grupo dos pares. Só vou voltar um pouquinho para explicar o que é uma avaliação 360, se por acaso você nunca passou por ela. Uma avaliação 360 é um instrumento formal de uma empresa dentro de um processo de avaliação de desempenho, onde você recebe feedback de vários níveis, formando essa imagem aí do 360 graus. Você faz uma autoavaliação, você recebe uma avaliação do seu chefe, do seu líder imediato, você recebe uma avaliação dos seus pares, ou seja, as pessoas que trabalham com você dentro do mesmo time ou em áreas onde os projetos acontecem em conjunto, e das pessoas que trabalham na sua equipe, os seus funcionários, os seus subordinados de alguma forma. Nessas avaliações, a gente, em geral, recebe as mesmas perguntas para avaliar, independente se a pessoa é teu funcionário, se a pessoa é seu chefe ou se é seu par. Então, o questionário ele é muito similar para todo mundo. Eu raramente vi questionários diferentes. Então, vamos voltar à questão do Paul Green e da avaliação dos pares. O que o Paul Green e os colegas deles descobriram foi que, ao receber um feedback negativo dos pares, a pessoa automaticamente muda as relações que ela tem e busca novos aliados. Isso significa que se eu der um feedback negativo para um par, ele automaticamente vai procurar uma outra pessoa com quem se associar. Então isso significa que as pessoas não têm oportunidade de desenvolvimento com feedback? Não, acho que depende muito de quem é essa pessoa que está te dando feedback. Nessa mesma pesquisa, eles descobriram que se essa relação com a pessoa for uma relação de confiança, uma relação mais profunda, esse comportamento se altera. Então, o que eles falam? Eles falam o seguinte: quando você faz o feedback com alguém, não adianta você só apontar o ponto fraco. Isso faz com que você apareça como um inimigo para aquela pessoa, como uma pessoa que vai te derrubar dentro da organização. Se ao mesmo tempo que você dá feedbacks negativos, você enaltece outras características dessa pessoa, você valoriza essa pessoa, isso muda o comportamento. No fundo, as pessoas querem receber feedbacks de confirmação dos seus pares, como se fossem realmente pessoas que ajudam você a sustentar a sua posição dentro da sua empresa e que ajudam você a se proteger diante de todos os outros mecanismos. Mas e quando a gente fala de outros tipos de feedback, Quando a gente fala de um feedback, por exemplo, que a gente recebe dentro de casa, de uma esposa, do seu marido, nesse feedback, a gente tem uma série de outras coisas que apoiam a questão do gostar, do valorizar. Existe uma relação por trás disso. E aí, o feedback negativo fica sendo visto realmente como uma forma de construir alguma coisa e não uma forma de se destruir. Mas se a gente estiver pensando num feedback que vem do seu chefe ou do superior, bom, a opção de sair procurando outros aliados não vai funcionar muito bem nessa hora, Porque, na verdade, isso não é uma decisão sua, de quem é seu chefe ou seu superior. Mas existem dicas de como esse chefe ou esse superior e como nós mesmos podemos fazer para que essa ferramenta seja uma ferramenta mais construtiva. Sei que existem muitas dicas, mas as minhas dicas vão vir da minha experiência e de muito que eu li e estudei sobre esse assunto. Com certeza, muitos de vocês vão ter outras ideias e outras posições que eu adoraria que vocês compartilhassem e me dessem esse feedback. Bom, a primeira é prepare-se. Feedback não é uma atividade burocrática. Você está lidando com pessoas.
Então, ao se preparar para isso, você vai se preocupar em juntar informações, exemplos, você vai fazer um convite para essa pessoa explicando aquilo que está acontecendo, ter um local adequado para isso. Não dá para fazer feedback no meio do corredor, com todo mundo assistindo, né? Então é importante você ter essa preparação. O segundo ponto é tenha consciência de um contexto. Os momentos de avaliação anual são momentos que todo mundo está esperando receber feedback. Mas eu vou dar um exemplo que aconteceu com uma pessoa que eu conheço, que é importante para entender a importância do contexto. Em momentos de alta demissão na empresa, você fica apavorado se te chamam numa sala fechada. Então, eu tenho uma gerente conhecida, que ela é uma ótima pessoa e uma ótima profissional, e que ela recebeu um convite para ir para uma dessas reuniões, e ela entrou, assim, já com lágrimas nos olhos dentro da sala. E, na verdade, era um feedback para dizer o quanto ela era boa e que eles queriam continuar com ela trabalhando na empresa e tudo mais. Só que o que ela sofreu até chegar ali, até para as palavras boas entrarem nos ouvidos dela, demorou para ela entender o que estava acontecendo. Então se preocupe com o contexto, né? Não é para fazer tortura, feedback é para construir. Uma outra coisa é que o feedback não tem que ser picuinha. O feedback tem que ser focado nas grandes coisas, nas coisas que são importantes. Um modelo que eu conheci numa das empresas que eu trabalhei, que eu uso e gosto muito, é o modelo que eles chamavam lá, que era uma empresa estrangeira, de Start, Stop, Continue, que era começar, parar de fazer e começar a fazer. Continuar, começar e parar de fazer. O que é isso? Quais são as coisas que eu faço que são boas e que eu devo continuar fazendo? Quais são as coisas que eu faço que não são tão boas assim e que eu deveria parar de fazer ou substituir por outras? E quais são as coisas que você esperava de mim e que eu não comecei a fazer, para que eu comece a fazer? Dessa forma, o feedback fica muito mais focado e ajuda a conduzir a conversa de uma forma mais proveitosa. A outra coisa é que o feedback tem que ser alinhado à organização. Não importa qual é a posição do chefe, qual é a posição e a opinião dele. O feedback tem que ser construído para ser alinhado àquilo que a organização espera dos funcionários. Você não é funcionário daquela pessoa, você é funcionário daquela área e daquela organização. Então, por exemplo, feedbacks do tipo, eu adoro o seu senso de humor porque ele bate com o meu senso de humor, isso é uma coisa completamente irrelevante. Isso não vai alavancar a carreira de ninguém, isso é uma opinião. E isso não é um feedback apropriado. Um outro tipo de coisa que é importante é a gente pensar em coisas objetivas e claras. No mundo corporativo existem muitos jargões, muitas frases de efeito, e aí você recebe um feedback do tipo, você deveria melhorar a sua presença executiva. Oi? O que quer dizer isso? Melhorar a presença executiva? Eu não sei o que é isso. Então não adianta me dizer isso porque eu não vou saber o que fazer com isso. Focar nas ações, no que fazer, é muito mais importante do que simplesmente vir com frases de efeito que a pessoa vai interpretar como ela quiser. Fato e não interpretação. Isso deve ser a origem. Então não deve ser feedbacks também do tipo, eu acho que faltou confiança na hora que você abordou tal pessoa. Isso é uma opinião, é uma interpretação. Naquele momento que você estava naquela discussão, você se calou quando você tinha que defender a posição da empresa. Isso é muito mais objetivo de faltou confiança. Você não sabe o que estava acontecendo dentro da cabeça da pessoa. Então você, ao invés de fazer com que essa pessoa use isso como oportunidade de aprendizado e de repente tome a decisão de mudar, essa pessoa vai pegar e falar assim, não estava por falta de confiança. Eu achei que não valia a pena, ou qualquer outra coisa. Então você cria uma resistência a uma ideia versus você ajudar essa pessoa realmente a se desenvolver. Foque no que é padrão e não no eventual. A menos que seja uma situação realmente esdrúxula, uma situação muito crítica, tipo alguém xingou uma pessoa, fez um evento, uma coisa completamente fora do normal, o feedback tem que ser baseado naquilo que a pessoa faz com frequência. Não um dia, por exemplo, você é uma pessoa que não cumpre os compromissos da empresa, só porque uma pessoa chegou um dia 10 minutos atrasada. Isso não faz o menor sentido para reforçar um padrão que precisa ser mudado. Você tem que pensar sempre no impacto, né? Como a pessoa vai receber aquilo e o que ela vai fazer para priorizar. Não adianta você pensar em ações que são só legais da pessoa fazer ou que tem mais a ver com seu estilo gerencial. Isso, na verdade, não faz muito sentido. A gente não quer gerenciar espelho. A diversidade é importante nas organizações. Então pense naquilo que realmente vai fazer diferença para ter uma melhor performance e ter um impacto positivo, tanto na organização, no time, como na vida da pessoa. E priorize.
Ninguém sai de uma avaliação com 10 coisas para fazer e faz tudo. Ninguém vai conseguir dar conta disso. Então pense naquilo que é mais importante, mais crítico, e em camadas essas coisas vão se transformando e os outros problemas às vezes vão se resolver de uma vez por todas. E não esqueça nunca que tem uma pessoa do outro lado. Então, feedback é uma coisa que tem que ser feita com respeito, com carinho. Isso não significa, de novo, ser bonzinho, ou passar a mão na cabeça, ou chorar e sofrer quando está dando um feedback negativo. Na verdade, você tem que pegar que a pessoa entenda que ela é um ativo para essa empresa, que ela tem um monte de qualidades boas, uma série de talentos e que existem algumas coisas que podem ajudar você a ir mais longe. Então, se a pessoa entende que essa é a intenção por trás do feedback, a pessoa se abre e ela vai poder aproveitar muito mais tudo aquilo que você falou. Bom, era isso que eu tinha para falar sobre feedback. Espero que vocês tenham gostado. Caso contrário, coloque aí nos comentários que eu vou aprender com vocês. Não se esqueça, se você gostou desse conteúdo e se quiser saber mais sobre feedback, liderança ou sobre reflexões sobre a vida, você pode se inscrever no nosso canal e não esquece de clicar no sininho. Tchau!